E o nosso comentarista Emir Sader acaba de voltar da Tunísia. Ele acompanhou o Fórum Social Mundial e conta essa experiência para a gente agora ao vivo. Boa tarde, Emir. Boa tarde. Emir, quais foram as principais discussões lá do Fórum? Tem as discussões tradicionais do Fórum, muito fragmentadas. Mesmo a abertura, não teve uma abertura de mulheres, abertura de jovens. Então tem temas ecológicos por um lado, crise financeira internacional por outro. Essa vez, claro, a questão do terrorismo voltou forte pelo lugar onde estava. A própria reafirmação de fazer o Fórum lá, apesar das dificuldades, foi uma forma de solidariedade com a Tunísia. Então a questão se colocou, religião, política, ordem internacional. Então as questões políticas acabaram cruzando praticamente o Fórum inteiro, né? E houve um encerramento importante no sábado, antes dessa manifestação, houve um encerramento do próprio Fórum, no sábado, uma grande manifestação, participação enorme de jovens, agora muito mais do mundo árabe do que do mundo da África Negra, tem dificuldade de se deslocar. Mas a participação ampla de jovens do mundo árabe e da Europa. E o Brasil teve a terceira delegação, portanto também o Brasil tem uma participação muito grande. Bom, você falou aí do mundo árabe. Nós, nesse fim de semana, acompanhamos o anúncio dos países da Liga Árabe da criação de uma força-tarefa militar contra o terrorismo. Como você vê esse anúncio, Emir? Na verdade, existe uma polarização geral. Esse é um dos polos. A Arábia Saudita defendendo os sunitas, o Irã defendendo os xiitas. E agora, no Iêmen, tem um conflito aberto entre os dois, entre forças de um lado e de outro. Aí a Arábia Saudita organizando seus aliados para construir uma força militar. Não é então contra o terrorismo em geral. Na verdade, isso daí tem a ver com um conflito direto com o Irã. Os Estados Unidos é que tenta organizar uma força mais ampla, que incluiria tanto o Irã quanto a Arábia Saudita. Pois é, e agora ao mesmo tempo, né, recentemente o Boko Haram se uniu ao Estado Islâmico, né, e agora nessas eleições da Nigéria, matou 40 pessoas, cerca de 40 pessoas durante as eleições presidenciais, no país mais populoso da África. Como é essa situação, especialmente na Nigéria agora, nesse momento de eleições, Emir? Pois é, aparentemente o Estado Islâmico está perdendo o controle de regiões que ele controlava, norte do Iraque, Síria, então está multiplicando a sua ação em outras áreas, aproveitando-se, por exemplo, que a Líbia é um lugar descontrolado, em que há profusão de armamentos, e, nesse caso da Nigéria, já havia o Boko Haram. Então, é um aliado que aparentemente se soma a eles. Um processo eleitoral é um prato cheio para quem quer perturbar. Sobretudo no norte do país, o governo não tem maior controle. Mas, né? no geral, você acha que o saldo foi positivo dessa eleição? Eu acho que fazer eleições, apesar disso, certamente é positivo. Tem uma disputa entre o presidente atual e o que era ministro militar dele, que se propõe a ter uma ação mais dura contra o Boko Haram. Então, o fato do povo se pronunciar, vamos ver em que proporção conseguiu, é positivo, mais ainda que é um país em que, pelo menos a Zona Norte, é muito pouco sob controle do governo. Está certo, Emir. Muito obrigada. Bom começo de semana para você.